O acidente de timão que matou um mototáxi, mas também, meu primo, era uma bitrem, não era? Era uma bitrem, que estava inclusive na delegacia. Uma bitrem, numa delegacia, um acidente de timão. Aí, nós vamos voltar aqui, eu conversava sobre esse assunto com o Raimundo Lima, lá no jornal Dia no Ar, na FM O Dia, da famosa 135, BR-135, a conhecida Rodovia da Morte. Quando aconteceram aqueles acidentes, um atrás do outro, aí a bancada do Piauí se mobilizou para enviar recursos para melhorar as condições da estrada. Melhorou em alguns trechos, mas não foi concluída a obra, né? Foi concluída. E aí nós tivemos um acidente trágico, que quase dizimou a família lá de Canto do Buriti. Né? O acidente aconteceu na BR-135, no sul do Piauí. O Raimundo Lima está ao vivo, traz o Raimundo Lima hoje provisoriamente ao vivo, na redação integrada do Sistema O Dia de Comunicação. Hoje ele está aí no sistema, na redação integrada, né? Amanhã a gente volta, né, meu primo, ao nosso habitat natural. Raimundo Lima, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Raimundo, eu estou lembrando aqui dos detalhes, você contou no jornal O Dia no Ar, lá na FM O Dia, dessa tragédia que aconteceu ali na região sul, envolvendo uma família de Canto do Buriti, inclusive pessoas que vinham de São Paulo para desfrutar de momentos com a família, né? É isso mesmo, Douglas. É uma tragédia. 5 pessoas de uma mesma família morreram durante um trágico acidente ali no sul do estado do Piauí. Numa rodovia que já é comumente conhecida no estado como Rodovia da Morte, a rodovia 135. Uma estrada com pistas estreitas, sem acostamento, algumas curvas e muito pouca segurança. E adicionado a isso uma certa ousadia dos motoristas, o fato é que essa estrada já produziu muitos acidentes e muitas mortes. E o último aconteceu na tarde dessa segunda-feira, por volta de 4 horas da tarde, quando um automóvel se chocou com um caminhão naquela rodovia, precisamente nas proximidades do município de São Gonçalo do Gurgueia. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu no quilômetro 553 da BR-135, próximo ao município de São Gonçalo do Gurgueia, no sul do Piauí. Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão resultou na morte de 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. As vítimas estavam todas no automóvel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem. E esse veículo de passeio que vem no sentido de corrente até Bom Jesus, ele tentou fazer uma ultrapassagem, né, forçar uma ultrapassagem. No momento que ele realizava essa manobra, não deu tempo de ele realizar, ele acabou colidindo com um caminhão que vinha no sentido contrário, ou seja, a colisão frontal. Infelizmente, nesse veículo de passeio, na RAV4, não houve nenhum sobrevivente. Havia 5 pessoas dentro desse veículo e não houve nenhum sobrevivente. Já no caminhão havia 2 pessoas, um condutor e um passageiro, e apenas o condutor desse caminhão sofreu pequenas lesões na mão. As vítimas foram 4 filhos e a mãe. Os 3 homens moravam em São Paulo. A mãe, de 84 anos, e a filha moravam em Canto do Buriti. Era para a cidade que eles estavam voltando, vindos de São Paulo. O acidente aconteceu numa estrada que já foi chamada de Rodovia da Morte no estado do Piauí. Apesar das obras de alargamento estarem sendo feitas, a BR-135 ainda é uma rodovia perigosa. E neste caso, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do automóvel teria tentado fazer uma ultrapassagem forçada. O local da colisão foi na descida da Serra de São Gonçalo. E na serra toda ali é faixa contínua, né? Então, onde tem aclives e declives, por isso que tem essa faixa linha amarela contínua para proibir que os condutores sem visibilidade façam esse tipo de ultrapassagem. Ou seja, mais uma vez a imprudência acabou resultando, né, em fatalidade. Inclusive, esse tipo de infração, de imprudência, é um dos focos sempre da PRF aqui no Piauí, nas nossas operações, a questão da alcoolemia, também de forçar ou fazer ultrapassagem de local proibido.
A gente sempre fica nesses pontos onde tem mais acidentalidade e esse tipo de infração, e mesmo assim aconteceu, né? Ali próximo ao município de São Gonçalo, questão de forçar a ultrapassagem, e tirou aí 5 vidas. Bom, esse acidente acabou provocando uma grande tristeza no município de Canto do Buriti, onde moravam essas vítimas. A própria prefeitura do município prestou condolências a toda a família, e é uma tragédia que choca a toda uma região. Por isso, nunca é demais chamar a atenção para o cuidado na hora de dirigir, o cuidado na hora de fazer essas ultrapassagens e, acima de tudo, que essas rodovias estreitas, sem acostamento, possam estar sendo duplicadas. Essa obra aí da 135, Douglas, praticamente parou. Começaram, fizeram algum trecho, mas a obra não teve continuidade e o resto da rodovia continua muito perigoso. Você falou num ponto interessante aí, que é a questão das obras. Né? É bom destacar que houve aquela mobilização, aquela coisa, a bancada do Piauí, emendas. Então, a gente acompanhou na época, começava um trecho, depois começava outro trecho, tantos quilômetros depois, outro trecho, tantos quilômetros depois, quer dizer, não era uma obra continuada, né? A ideia era, claro, depois esses trechos irem se aproximando até que a obra fosse totalmente concluída, mas de fato é que está tudo parado, quer dizer, diminuíram as mortes, quer dizer, não aconteceram mais tantas tragédias, a gente sabe como é que funciona a classe política, fica por ali, passa a mão, pega o dinheiro, destina para outro lugar, ao invés de concluir essa obra que é muito importante. Quer dizer, o que a gente pode dizer e afirmar só não acontecer, já aconteceram, claro, outras tragédias anteriores a essa que você está falando agora. Agora, só não aconteceram mais ainda porque os motoristas obedeceram ali as regras, enfim, Deus colocou a mão mesmo ali, porque ainda tem trechos extremamente perigosos. E fica aqui um alerta nosso para a bancada federal do Piauí terminar de concluir essa obra, porque senão nós vamos voltar aqui de novo para relatar novos casos. Pois é, infelizmente esse é o ritmo das obras públicas no estado do Piauí, aquela velha história da empresa que ganha a licitação, não tem condições de concluir a obra, abandona ou é retirada da obra, aí vem um novo tempo, a nova licitação, demora, e fica-se nesse ritmo de tartaruga para concluir uma obra. Infelizmente.